Ela nunca pensou que você iria embora. Ela realmente acreditava que seu silêncio significava submissão. Ela confundiu sua paciência com fraqueza, sua lealdade com desespero. Mas o seu silêncio, esse silêncio não era rendição. Era preparação. Era o som do motor esquentando. Preparação para a ausência, para o desaparecimento, para o total e completo desapego emocional. E agora? Agora ela está se afogando. Afogando-se exatamente no mesmo vazio que ela costumava te servir em pratos frios, noite após noite, com aquele sorriso falso que você aprendeu a decifrar. Bem-vindo ao estoico cru, o lugar onde a verdade dói, mas ela é a única coisa que realmente cura. E aí, família estoico cru, é bom ter vocês aqui de novo. Antes de mergulharmos fundo nessa jornada, eu preciso pedir uma coisa. Se você já é inscrito, se você já faz parte desse movimento, você sabe o que fazer. Hypa esse vídeo. Clica no like agora, comenta qualquer coisa aí embaixo, manda esse vídeo para aquele amigo que precisa ouvir isso. Essa é a sua forma de fortalecer o canal, de fazer essa mensagem chegar a homens que estão sofrendo em silêncio. E se você quer ir além, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, a análises mais profundas que eu não posto aqui publicamente, vire membro do canal. É a sua chance de ter um contato mais direto com essa mentalidade e apoiar diretamente o nosso crescimento. Para cada alma assistindo a isso, preste atenção. Isso não é só um vídeo, isso é um espelho, é uma mensagem, é um chamado para acordar. Este vídeo é para aqueles que foram feitos para se sentir como uma opção, mesmo enquanto davam tudo de si. Se você já se sentiu substituído, ignorado, descartado ou subestimado, este é o seu acerto de contas. 1. Ela te subestimou enquanto você era leal. Vamos direto ao ponto. Ela te subestimou. Ela te teve como garantido. Enquanto você estava ocupado sendo o cara leal, o cara presente, o cara honesto, ela estava em outro lugar. Ela estava calculando. Ela estava medindo seu esforço, pesando-o contra as opções dela. Ela não amava você por quem você era. Ela amava o controle que a sua lealdade inabalável dava a ela. Ela amava a segurança de saber que não importa o quão mal ela te tratasse, você estaria lá quando ela voltasse. Cada mensagem que você enviou primeiro. Cada noite que você ficou acordado, esperando por uma resposta que às vezes vinha seca, curta, ou às vezes nem vinha. Cada vez que você relevou a distância dela, o tratamento frio, só para manter a paz, você estava alimentando a ilusão de poder dela. E ela usou isso. Ela usou cada gota da sua boa vontade. Os relacionamentos modernos, em muitos casos, criaram um senso de direito, um entitlement, que é tóxico. Não é amor, não é lealdade. É a crença de que só por ela ser quem ela é, seu tempo, sua energia e seu compromisso eram garantidos. Como se seu investimento emocional fosse um direito de nascença dela, não algo que ela precisasse cultivar, merecer ou, no mínimo, retribuir. E você, no seu desejo de fazer dar certo, você permitiu. Você interpretou o papel do cavalheiro em um mundo que lucra com os corações partidos. Você deu a ela exclusividade total, enquanto ela dava atenção a todos os outros. Você fazia planos para o futuro, ela dava desculpas no presente. Você estava construindo uma fundação, ela estava vivendo o momento, flertando com a instabilidade. Ela postava aquelas fotos provocantes, respondia mensagens de ex-namorados, mantinha amigos que você sabia que queriam mais. E você? Você justificava isso como insegurança dela. Mas vamos ser honestos, como aqui no Estoico Cru, nós sempre somos. Isso não era insegurança, era desrespeito. Puro e simples. Você ignorou seus instintos. Você calou aquela voz interna que gritava perigo, porque o seu amor era real. E o amor real, o amor genuíno, cega homens bons em um mundo cheio de ilusões.
Você investiu nos sonhos dela, enquanto ela talvez risse dos seus pelas suas costas. Você lutou pelo amor dela, enquanto ela se entretinha com a atenção de outros. Você permaneceu fiel, enquanto ela flertava abertamente com a ideia de te substituir a qualquer momento. E você ficou. Você ficou não porque era fraco. Você ficou porque acreditava que, eventualmente, ela veria seu valor. Você estava errado. Ela viu seu valor desde o primeiro dia. Ela apenas não se importou. Porque as narrativas modernas disseram a muitas mulheres que elas sempre merecem mais, mesmo quando não estão dando absolutamente nada em troca. Elas foram convencidas de que o mundo lhes deve um homem que morreria por elas, sem nunca pedir que elas realmente vivessem por ele. Então ela te testou. Ela te testou com silêncio, com respostas curtas, com distanciamento emocional. Ela queria ver se você quebraria. Você não quebrou, você se dobrou, você se contorceu, você quebrou por dentro, mas você ficou. Você ajustou sua masculinidade para caber nas expectativas dela. Você matou partes de si mesmo para manter a atenção dela. Mas atenção não é amor. E amor sem respeito é abuso em câmera lenta. Você deu a ela o tipo de consistência que os homens raramente oferecem hoje, e ela confundiu isso com desespero. Cada vez que você perdoava o desrespeito dela, ela perdia mais respeito por você. Cada vez que você priorizava a felicidade dela acima da sua própria paz, ela te ressentia mais. Porque, no fundo, as pessoas não amam quem elas podem pisar. Elas admiram quem sabe andar. E ela sabia que você não iria embora. Então ela forçou mais. Ela empurrou mais. Até que sua alma entrou em colapso. Até que o espelho mostrou um homem que você não reconhecia mais. Um homem cansado, não apenas dela, mas cansado do desrespeito que ele mesmo permitiu. Foi aí que você acordou. Quando você percebeu que o amor não deve custar sua dignidade. Quando você lembrou que a paz é 1000 vezes mais atraente do que implorar por atenção. Você se afastou, silenciosamente. Você parou de mandar a primeira mensagem. Você parou de se explicar. Você parou de implorar. E esse silêncio a abalou mais do que qualquer discussão. Porque ela nunca teve medo de te perder, até o momento em que ela percebeu que você estava falando sério. Até ela perceber que o homem que sempre ficava não precisava mais da presença dela para validar o próprio valor. Comenta aí embaixo, nunca mais, se você conhece essa dor de perto, se você já sentiu o gosto amargo de dar tudo e receber migalhas em troca. 2. Você tentou de tudo e ela não viu. Você não foi passivo. Você tentou. Meu Deus, como você tentou! Enquanto você derramava sua energia, seu tempo e sua lealdade na construção de algo estável, algo real, ela estava silenciosamente testando os limites, testando o quão longe ela poderia ir antes que você finalmente explodisse. E você não explodiu. Você se adaptou, você se ajustou, você comprometeu partes de si mesmo que ela nunca ganhou o direito de tocar. Você se convenceu de que, se você desse um pouco mais, se tentasse um pouco mais, se fosse mais suave, mais compreensivo, talvez ela apreciasse. Talvez ela parasse de entreter a atenção de outros homens online. Talvez ela parasse de postar fotos desenhadas especificamente para atrair validação externa, em vez de nutrir a lealdade que ela tinha bem na frente dela. Mas a matemática estava errada. Cada vez que você dava mais, ela dava menos. Cada esforço seu era recebido com indiferença. Sua presença constante foi respondida com distância emocional. Você aparecia para ela, mas ela nunca estava realmente lá para você. Ela te dava uma afeição superficial, sem profundidade. O amor dela tinha termos e condições, e você, na esperança de que as letras miúdas levassem ao para sempre, assinou cada cláusula. Você tentou de tudo.
Desde planejar encontros surpresa até ter aquelas conversas profundas de madrugada onde você abria seu coração e ela mal respondia. Você perdoou a imaturidade emocional dela, esperando que o crescimento viesse com o tempo. Você deu desculpas para seus amigos quando eles perguntavam por que você parecia tão para baixo. Você defendeu a ausência dela para sua família. Você lutou por algo pelo qual ela nem sequer estava presente. E a pior parte, você continuou pensando que a culpa era sua. Você se pegou pensando, talvez eu não seja atraente o suficiente. Talvez meu dinheiro não seja suficiente. Talvez eu não seja alfa o suficiente. Mas a verdade crua que estamos aqui para encarar, é que ela nunca esteve pronta para te amar. Porque amor exige responsabilidade. Exige consistência, e o mundo de relacionamentos modernos de hoje alimenta as mulheres com a ilusão de que sempre há algo melhor, há apenas uma mensagem direta de distância. Então, ela tratou seu compromisso como um plano B. Você era a muleta emocional dela, o terapeuta dela, o provedor, o protetor, até o momento em que você pediu algo em troca: respeito, esforço, responsabilidade, e de repente você era o controlador, o tóxico, o carente. Ela virava o jogo cada vez que você apontava o óbvio desequilíbrio. Ela disse que você era inseguro quando você questionava o comportamento dela, mesmo que as ações dela fizessem cada célula do seu corpo sentir que algo estava profundamente errado. Isso não era paranoia, era sua intuição, e ela jogou com sua empatia. Ela usou sua lealdade como uma arma contra você. Ela sabia que você daria só mais uma chance todas as vezes. E assim, ela usou todas elas. Você se tornou a constante dela, e ela passou a te ressentir por isso. Porque, na mente dela, qualquer coisa que não a persiga, que não a excite com drama, ou que não a faça sentir que está ganhando, é entediante. Ela confundiu sua paz com tédio, sem perceber que estava sabotando o tipo de homem pelo qual a maioria das mulheres reza para encontrar. Ela acreditava que seu perdão era fraqueza, mas por dentro você estava quebrando. Você parou de rir da mesma maneira. Você começou a hesitar antes de falar. Você monitorava seu tom de voz, com medo de que sua verdade pudesse desencadear outro episódio de tratamento de silêncio dela. Você deixou de ser você mesmo apenas para mantê-la por perto. E foi aí que você realmente perdeu. Porque no momento em que um homem começa a se auto-editar apenas para manter uma mulher feliz, ele já entregou seu poder. Ela não te deixou. Você deixou a si mesmo, mas não mais. Você tentou de tudo. Agora é a vez dela. Seu trabalho agora não é reconquistá-la. É reconquistar a si mesmo. Corte todos os laços emocionais. Chega de explicações. Chega de discussões. Chega de provar seu valor para alguém que nunca realmente o viu. Reconstrua sua rotina sem ela. Preencha sua agenda com progresso. Pegue toda aquela energia que você desperdiçou nela e invista na sua saúde, no seu negócio, nos seus objetivos. Vá para a academia, não para ficar bonito para ela, mas para reivindicar sua força. Comece a escrever, não por poesia, mas por clareza. Construa disciplina emocional. Não atenda às ligações dela quando a solidão a trouxer de volta. Não stalkeie a vida online dela. Corte. Remova-a do seu mundo digital como você arrancaria um vírus do seu sistema. Pare de procurar por um fechamento. Você não precisa disso. O comportamento dela foi o seu fechamento, a negligência emocional, o constante gaslighting, a maneira como ela te fez questionar sua própria realidade. Essa foi a verdade. Você não precisa entender por que ela não te escolheu. Você precisa entender por que você demorou tanto para entender que ela não era digna de ser escolhida. Comenta aí embaixo. Eu tentei de tudo. Se você já se sentiu exausto por ser o único a remar o barco. 3. Ela achou que você nunca iria embora.
Enquanto ela jogava seus jogos, calculava seu próximo movimento e usava sua lealdade como vantagem, ela nunca acreditou de verdade que você teria coragem de ir embora. Ela conhecia seus padrões. Ela conhecia seu coração. Ela conhecia sua lealdade e a confundiu com cegueira. Toda vez que ela se afastava, você se esforçava mais. Toda vez que ela te punia com silêncio, você respondia com mais gentileza, tentando entender: o que eu fiz de errado? Ela acreditava que você estava emocionalmente preso. E até certo ponto, você estava. Você estava preso porque a profundidade do seu amor o mantinha viciado na ilusão de que isso poderia funcionar. Viciado na esperança de que os dias bons voltariam, que aquela mulher pela qual você se apaixonou no início reapareceria. Mas aquela mulher do início nunca existiu de verdade. Ela foi uma atuação, uma máscara, uma imagem projetada para te fisgar. Ela espelhou seus sonhos, disse exatamente o que você queria ouvir, agiu como a parceira ideal, tudo isso até ela sentir que tinha assegurado seu compromisso. Então, ela mudou. Não de uma vez. Foi devagar. Primeiro, ela parou de apreciar as pequenas coisas. Depois, ela começou a te comparar com os outros. Ela mencionava casualmente como outra pessoa simplesmente a entende, ou como o ex dela costumava fazer isso e aquilo. E cada vez que ela fazia isso, não era um acidente, era calculado. Ela queria que você se sentisse como se não fosse o suficiente. Ela queria que você trabalhasse mais, não porque ela te valorizava, mas porque ela ansiava pelo controle. Controle sobre sua confiança, sobre sua masculinidade, sobre seu tempo. E o que você fez? Você se ajustou, de novo. Você pensou que ser mais gentil, mais agradável, mais compreensivo restauraria a faísca. Mas você não percebeu que não havia mais faísca. Havia apenas um jogo de poder, e ela detinha todas as cartas. Relacionamentos modernos, muitas vezes, não são construídos sobre lealdade. São construídos sobre leverage, sobre vantagem. E a pessoa que se importa menos detém o poder. Ela sabia disso. Ela explorou isso. Ela começou a postar fotos estrategicamente desenhadas para provocar ciúmes. Ela respondia suas mensagens com horas de silêncio, apenas para voltar com um RS ou um OK, sem nenhuma explicação. Ela começou a fazer você se sentir como um estranho em seu próprio relacionamento. E quando você trazia o assunto à tona, ela virava o jogo. Por que você é tão inseguro? Você está imaginando coisas. Isso não era insegurança, era clareza, era a bandeira vermelha balançando bem na sua frente, implorando para ser vista. Mas você a ignorou, porque foi ensinado a lutar pelo amor. Você foi ensinado que, se você realmente se importa, você persiste. Mas persistir no desrespeito não é força, é autoabandono. Ela sabia que você ficaria apesar de tudo. Ela sabia que você perdoaria. E quanto mais você perdoava, mais ela desrespeitava. É assim que a dinâmica de poder funciona. As pessoas não valorizam o que elas não podem perder. E ela acreditava piamente que não podia te perder. Mas algo mudou. Talvez tenha sido o momento em que você se olhou no espelho e percebeu que o homem que te encarava de volta era uma sombra de quem ele costumava ser. Talvez tenha sido quando você percebeu que não ria mais como antes. Talvez tenha sido quando seus amigos, os de verdade, te disseram: cara, você não é mais você mesmo. Seja o que for, isso te acordou. E quando um homem desse calibre acorda, tudo muda. Você não gritou. Você não quebrou coisas, você não discutiu, você se desconectou. Isso é o que ela nunca esperou, isso é o que assusta uma mulher como ela. Porque homens como você, quando finalmente decidem ir embora, nunca mais olham para trás. E o silêncio, o seu silêncio, a atingiu com mais força do que todas as suas súplicas anteriores. Porque não era apenas silêncio, era final, era a ausência de emoção, a ausência de disponibilidade, a presença do seu autorrespeito.
Ela nunca pensou que você iria embora. Não porque você não pudesse, mas porque você se importava demais. Mas agora, ela está vendo a verdade. Um homem que realmente se importava foi embora. Não por fraqueza, mas porque ele ficou sem razões para ficar. Ela está relendo mensagens antigas agora, reassistindo seus stories, clicando no seu perfil. Ela está te observando se tornar o homem que ela dizia querer, mas ela está assistindo da plateia. E cada vez que ela ouve seu nome, vê sua foto ou ouve sua voz na memória dela, ela lembra de uma coisa: ele era meu e eu o perdi. Mas esse não é mais o seu fardo. Esse arrependimento pertence a ela. Deixe-a sentar nele. Qual foi o momento exato em que a sua ficha caiu? Comenta aí embaixo qual foi o estalo que te fez perceber que era hora de ir. 4. Você escolheu o silêncio em vez do caos. Enquanto ela esperava o drama, um colapso, uma súplica final desesperada por amor, o que ela nunca viu chegando foi o silêncio. O silêncio frio, limpo e absoluto que se seguiu à sua realização final. Você não ficou em silêncio porque lhe faltavam palavras. Você ficou em silêncio porque finalmente entendeu que suas palavras haviam perdido todo o valor no mundo dela. Elas não eram mais ouvidas. E quando um homem percebe que seu amor, seus argumentos e sua lógica estão sendo desperdiçados em ouvidos surdos e corações fechados, algo dentro dele morre. Mas o que renasce dessa morte é a versão dele que ela rezava para nunca conhecer. O silêncio não é ausência, é dominância. É a linguagem mais alta que um homem pode falar quando foi ignorado, dispensado e emocionalmente drenado por tempo demais. Você não discutiu, você não se explicou, você não implorou, você desapareceu. E não foi uma estratégia. Não foi para provocar uma reação. Foi porque você sabia que o caos não pode existir sem um hospedeiro. Você parou de jogar o xadrez emocional onde ela movia as peças, enquanto você sacrificava seu rei repetidamente. E agora, esse silêncio ecoa. Ecoa por cada corredor da mente dela. Ele sussurra em cada momento que ela costumava preencher com sua voz, seu esforço, seu amor. Porque no silêncio, ela agora é forçada a ouvir o próprio comportamento, alto e sem filtros. Os relacionamentos modernos muitas vezes operam na crença não dita de que homens bons são descartáveis, que a lealdade, uma vez dada, pode ser explorada infinitamente sem consequências. Ela acreditava que você ficaria, não importa o que acontecesse, porque você sempre ficou. Ela contava com sua empatia, sua resistência emocional, sua história juntos. Ela presumiu que o vínculo que vocês construíram sempre seria mais forte do que o desrespeito dela por ele. Mas você escolheu o silêncio. E esse silêncio é agora um espelho do qual ela não pode escapar. Está refletindo cada vez que ela escolheu a atenção de estranhos em vez da sua presença. Cada vez que ela ignorou suas preocupações, diminuiu seus sentimentos e se entreteve com validações que não tinham profundidade alguma. E agora ela está procurando por sinais de que você ainda se importa. Mas não há nenhum, porque você retirou sua energia, e essa retirada de energia é poder. Você não está mais reagindo, o que significa que você não está mais sob o controle emocional dela. É isso que o silêncio realmente é. Uma retomada de poder. Uma declaração de que você não dança mais conforme a música dela. Você agora dita seu próprio ritmo. E enquanto ela rola o feed das redes sociais, esperando encontrar você assistindo, esperando ver seu nome nas curtidas dela, tudo o que ela encontra é ausência. E essa ausência arde mais do que qualquer palavra raivosa jamais poderia. Enquanto ela tenta te iscar com postagens enigmáticas, fotos seminuas e falsas citações espirituais sobre deixar ir, ela está lentamente percebendo que você não morde mais a isca. Você terminou.
Você não apenas deletou o número dela, você deletou a parte de você que precisava dela. Você substituiu a ansiedade da madrugada pela disciplina das primeiras horas da manhã. Você trocou lágrimas por repetições na academia. Você trocou a dúvida pela clareza. Você pegou aquela dor e a transformou em um projeto. Porque quando você escolheu o silêncio, você não apenas foi embora, você subiu de nível. E esse crescimento é irreversível. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles saem fisicamente, mas permanecem mentalmente. Não você. Você limpou o tabuleiro. Você foi honesto sobre seu próprio comportamento permissivo. Você parou de culpá-la inteiramente e olhou para a sua parte também. Porque reis assumem a responsabilidade, mas não permanecem em palácios construídos sobre manipulação. No silêncio, você começou a ouvir a si mesmo novamente. Você começou a ler, pensar, construir, curar. Você aprendeu que a cura não é barulhenta. Ela é intencional, é dolorosa sim, mas é poderosa. E quando ela finalmente quebrar esse silêncio com um oi, um pensando em você, ou um só checando como você está, não responda. Não porque você a odeia, mas porque você se respeita. Você não deve acesso a ninguém apenas porque essa pessoa sente falta dos benefícios da sua presença. Você era o porto seguro dela, a constante dela, a certeza dela. E ela confundiu sua consistência com desespero. Mas o silêncio está ensinando a ela a diferença. Cada segundo que você não responde, ela é forçada a refletir. E a reflexão é onde o arrependimento nasce. O silêncio tem sido sua melhor resposta. Comenta aí como o silêncio mudou o jogo para você. 5. Agora, ela lembra de tudo. Enquanto você reconstrói, cresce e desaparece no silêncio da sua própria evolução, ela começa a se lembrar. Ela se lembra de tudo o que ela pensou que tinha esquecido. Não é mais uma memória vaga. É uma dor vívida. Cada momento de silêncio dela agora é inundado com o eco da sua presença. As mensagens que você costumava mandar logo de manhã, desejando um bom dia. As notas de áudio onde você a lembrava de quem ela era quando ela duvidava de si mesma. A maneira como você olhava para ela como se ela fosse a única mulher na Terra. Aquela atenção, aquele calor, aquela segurança. Ela pensava que era garantido. Agora, é um fantasma. E não do tipo que ela pode chamar de volta. Veja bem, no momento em que você escolheu a sua paz, o mundo dela se tornou ruído. As coisas que ela antes ignorava, agora a assombram. A maneira como você sorria mesmo quando estava desapontado. Às vezes que você disse, eu cuido disso, ou eu te apoio, mesmo quando ela não tinha nada a oferecer em troca. Ela se lembra agora. Ela repassa cada conversa onde ela diminuiu seus sentimentos. Cada vez que ela disse, você é muito emocional, quando você simplesmente queria ser ouvido. Cada vez que ela revirou os olhos quando você tentou planejar um futuro que, claramente, ela não estava construindo com você. Você era a estabilidade dela em um mundo de homens temporários. E ela não percebeu isso até você se tornar indisponível. Aquela academia que você começou a frequentar, ela vê. Aquele negócio que você começou a focar, ela está assistindo. Aquele silêncio que você deu a ela está ressoando mais alto do que qualquer discussão jamais poderia. Porque você não foi embora por raiva. Você foi embora por verdade. E a verdade não persegue. A verdade simplesmente segue em frente. Os amigos dela perguntam sobre você agora, porque até eles viam o que ela nunca apreciou. A mãe dela talvez se pergunte por que ela te deixou ir. O coração dela agora faz a pergunta que ela costumava jogar em você. Por que eu não fui o suficiente? E é aí que a realização corta mais fundo, porque você nunca foi o problema. Ela estava correndo atrás de excitação enquanto você oferecia fundação. Ela era viciada em atenção enquanto você oferecia devoção.
Ela estava cega para sua consistência, porque a validação moderna a ensinou que o amor precisa ser caótico para ser real. Mas o amor não deve doer. E você finalmente percebeu isso. É por isso que você saiu. Não para fazê-la sofrer, mas para parar de sofrer. E agora, a mente dela está correndo por memórias que ela pensou ter enterrado. Ela se lembra de como você a fazia sentir segura. Como você apareceu quando ninguém mais apareceu. Como você a perdoou quando ela não merecia. E agora, ela checa seus stories, esperando ver se você está com outra pessoa. Mas você não está mais anunciando sua dor. Você está se movendo em silêncio, curando, crescendo, protegendo sua energia como se fosse ouro. E ela fica apenas com o reflexo dela mesma. O mesmo reflexo que uma vez a convenceu de que você era descartável, agora a lembra de que ela perdeu o homem mais sólido que ela já teve. Ela não está chorando porque perdeu o controle. Ela está chorando porque perdeu um homem que genuinamente se importava. O homem que esteve ao lado dela quando ninguém mais estaria. O homem que ela nunca precisou questionar, mas que ela sempre questionou mesmo assim. E cada vez que ela tenta se distrair, falha, porque seus novos seguidores não conhecem a alma dela. Suas DMs, cheias de flertes, não oferecem a segurança que você dava. E quando ela fecha os olhos à noite, tudo o que ela vê é você, sorrindo, protegendo, amando, e agora completamente desaparecido. Esse é o peso do verdadeiro arrependimento. Não é sentir falta do que alguém fazia por você. É saber que você nunca mais terá acesso àquilo. Você já percebeu alguém tentando voltar só depois que você seguiu em frente? Comenta aí essa ironia. 6. Deixe ela sentar na perda. Enquanto você segue em frente, constrói e evolui para uma versão de si mesmo que ela nunca acreditou que você se tornaria sem ela. Ela senta na perda, silenciosamente, mas pesadamente. E esse silêncio em que ela está não é paz, é punição. Não porque você queria que ela sofresse, mas porque você finalmente parou de aparecer para salvá-la dela mesma. Você a deixou cair nas consequências de suas próprias escolhas. Você parou de dar explicações, parou de guardar espaço emocional para ela, parou de absorver o impacto da imprudência emocional dela. Agora ela está sozinha, não apenas no quarto dela, mas na alma dela, cercada de opções que não se comparam à lealdade que ela descartou como se fosse lixo. Ela está rolando o celular, olhando para nomes que ela não quer mandar mensagem e rostos que não carregam o peso do seu olhar. Ela está percebendo que a validação de estranhos não pode substituir o respeito de um homem de verdade. Você era esse homem. Você era aquele que ouvia sem julgamento, que permanecia calmo quando ela explodia, que tentava de novo quando qualquer outro já teria ido embora. E esse tipo de consistência não desaparece silenciosamente. Ela deixa um vácuo que ecoa. O orgulho dela não a deixará admitir, mas o comportamento dela demonstra. Ela está mais quieta agora. Ela pensa 2 vezes antes de cada movimento. Ela costumava postar para chamar a atenção de todos. Agora ela posta esperando que você veja. Ela costumava falar como se não se importasse. Agora, cada palavra dela é curada para causar impacto, esperando que você morda a isca, esperando que você sinta a falta dela. Mas você não sente. Porque você está muito longe, não em distância, mas em elevação. Ela pensou que você iria ceder. Ela pensou que você voltaria quando ela ficasse entediada, quando a lista dela esfriasse, quando a atenção secasse. Mas agora ela está percebendo que atenção nunca foi amor. E enquanto ela senta lá, tentando recriar o que ela tinha com você, nada funciona. Ninguém a ouve como você ouvia, ninguém a abraça como você abraçava, ninguém a desafia, a protege ou a vê com a profundidade que você via. E quanto mais ela tenta te substituir,
mais ela se lembra, porque nunca conseguirá replicar o que você deu. Você foi uma presença única na vida dela. E agora, essa presença é um fantasma. Não um que a assombra com raiva, mas um que a lembra do que ela nunca mais terá de volta. E você? Você não está assistindo. Você não está se perguntando. Você está trabalhando. Você está curando. Você está se movendo em silêncio e poder. Você redirecionou seu investimento emocional para o seu propósito, para o seu crescimento, para a sua maestria. E ela sabe disso agora. Ela sabe que na próxima vez que ela te vir, se ela te vir, você não olhará para ela da mesma forma. Você nem vai vacilar, porque o homem que você é agora não negocia com o passado. Ele comanda seu futuro. Deixe ela sentar nisso. Deixe ela sentar na realização de que ela te teve no seu momento mais suave, mais misericordioso, mais leal, e ela desperdiçou. Deixe-a sentar no conhecimento de que ela te treinou para parar de se importar. Ela te ensinou que amor sem respeito é uma mentira, e ela esculpiu o silêncio que ela agora odeia com as próprias mãos. Agora, ela está te observando da distância que ela mesma criou. Não feche essa distância. Não jogue uma corda de salvamento. Deixe-a descobrir como é perder um homem que realmente quis dizer para sempre. E cada vez que você sentir a tentação de quebrar esse silêncio, lembre-se do que ela fez para merecê-lo. Lembre-se de como ela te fez sentir como um inconveniente. Como ela usou seu amor como arma. Como ela te fez questionar seu valor enquanto te dava uma afeição medíocre. Deixe essa memória alimentar seus padrões. Deixe que ela molde a maneira como você escolhe seguir em frente. De agora em diante, você não persegue, você atrai. Você não explica, você observa. Você não implora, você constrói. O tipo de mulher que você entretém, a partir deste ponto, saberá o seu valor antes mesmo que você precise prová-lo. Ela irá encontrar seu esforço, igualar sua disciplina, respeitar seu silêncio. Porque você não está mais distribuindo acesso à sua energia de graça. Aquela versão de você morreu no momento em que você foi embora. E o homem que surgiu desses destroços, ele não negocia com o caos. Ele prospera na clareza. Então, deixe ela sentir sua falta. Deixe ela desejar poder começar de novo. Deixe ela escrever sobre você, chorar por você, curar através das feridas que ela pensou que nunca se abririam. Esse é o processo dela, não o seu problema. Seu único trabalho agora é continuar construindo uma vida tão completa, tão movida por propósito, que o capítulo dela se torne uma nota de rodapé em uma história muito maior do que ela jamais imaginou. Deixe ela sentar na perda. Deixe ela sentir cada segundo disso. Porque essa perda, esse silêncio, essa ausência de você é a presença mais poderosa que ela jamais experimentará. E é a única coisa que ela nunca poderá ter de volta. Você não a perdeu. Ela perdeu você. Conclusão. Ela não perdeu apenas o homem que você era. Ela perdeu o homem que você estava se tornando. Aquele que estava disposto a derramar lealdade, presença, paciência e proteção, sem pedir nada em troca, exceto respeito. E ela não pôde te dar nem isso. Você chorou em silêncio. Você lutou consigo mesmo no escuro. Você questionou seu valor enquanto ela entretinha a atenção de todos, menos a sua. Mas agora você se levanta. Não para provar que ela estava errada, mas para finalmente fazer o que é certo para você. Essa dor que você sentiu não é fraqueza. É um sinal. É um chamado às armas. É um momento no tempo que exige sua transformação. Porque é agora que você muda. Você para de fazer das suas emoções a sua prisão e começa a fazer delas o seu poder. Você constrói seu corpo. Você domina sua mente. Você é dono do seu tempo. Você protege sua paz. Você se move de tal maneira que nenhuma mulher, nenhum momento, nenhum erro tenha o poder de te quebrar novamente. Deixe ela se arrepender. Deixe ela se lembrar.
Mas você, não olhe para trás, porque o que está à frente não é apenas melhor, é tudo o que você merece. Comenta aí embaixo. Eu me escolho, se essa mensagem tocou sua alma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se essa verdade crua ressoou em você, deixa o seu like. Isso é fundamental. Se inscreva aqui no Estoico Cru para mais verdades como essa, sem filtro. E não saia daqui. Assista a este próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele é a continuação perfeita dessa jornada de autodomínio. Tamo junto, família. Até a próxima.